Rios aqui pela sua rádio Rios FM 95,7 e nossas lives tanto no YouTube quanto no Facebook. É hora de... Entrevistado do dia. Vamos à nossa entrevistada do dia. Em 2024, o Brasil registrou 831 mil processos judiciais relacionados à insalubridade entre janeiro e novembro, com uma média de 2.491 novas ações por dia. A insalubridade é o termo usado para descrever condições de trabalho que expõem o trabalhador a riscos à saúde ou segurança, com ruído excessivo, agentes químicos, biológicos ou condições ambientais prejudiciais, Rosali. Samara, e quando essas condições são comprovadas, a legislação trabalhista garante aos empregados o direito de receber adicional de insalubridade, que varia entre 10% a 40% do salário mínimo, dependendo do grau de exposição. E entre os estados, o Amazonas tem um total de 6.539 processos ajuizados entre os meses de janeiro a novembro de 2024, representando média diária de 20 ações. A maioria dos casos está em Manaus, que registrou 6.012 processos em 2024. E para falar um pouco mais sobre este assunto, vamos conversar através de vídeo, aí chamada com a consultora trabalhista, a Amanda Paolelli. Seja muito bem-vinda, Amanda, à Rádio Rios FM, e muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Rosali, bom dia, Samara e todos os ouvintes da Rádio Rios. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa lista de suma relevância, um assunto tão importante e tão em alta. E com tantos processos, hein? Eu tomei um susto com tantos processos em todo o Brasil e também aqui no Amazonas. O pessoal não brinca em serviço, eles podem até trabalhar numa situação insalubre, mas depois que sai, eles não pensam duas vezes, né? Vão para a justiça requerer aí os seus direitos, não é, Amanda? Exatamente. Na verdade, desde que encerrou a pandemia e que os trabalhadores voltaram às atividades no próprio local de trabalho, com a normalização do serviço na justiça, também houveram aumentos de casos nos últimos 2 anos, né, 2022, 2023, e em 2024 o foco realmente foi o adicional de insalubridade. Ele está liderando com mais de 575 mil casos em todo o Brasil até novembro. Bom, Amanda, nós falamos aqui sobre alguns exemplos, né, que comprometem a saúde do trabalhador e da trabalhadora, consequentemente a sua segurança laboral também. O ruído excessivo, agentes químicos, biológicos, condições ambientais prejudiciais. Mas nós perguntamos de você o que são fatores que podem ser confundidos com insalubridade, mas não fazem parte do termo. A insalubridade, ela se refere às condições ou métodos de trabalho que são consideradas prejudiciais à saúde do trabalhador. Então, ocorre, como você disse, a exposição aos agentes físicos, químicos ou biológicos. E existe, assim, essa confusão, muitas vezes, do que é esse agente pelo qual a gente está exposto. Claro que todas as profissões, pelo menos grande parte delas, está prevista numa norma, que é uma norma regulamentadora, número 15, que é editada pelo Poder Executivo, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas a gente sabe que ela está defasada. Então, muitas condições e atividades profissionais não estão alistadas. E uma das questões, assim, que a gente vê que existe uma alta demanda, inclusive no judiciário, em relação a manuseio de produtos químicos, manuseio de produtos em casos de construção civil, como o cal, por exemplo, ou mesmo trabalhadores que têm esse cuidado da higiene pessoal de certas pessoas, como os cuidadores, obviamente não aqueles que estão inseridos no ambiente hospitalar. Todos eles, muitas vezes, entendem que têm o direito a esse adicional de insalubridade, e isso fica comprovado num processo judicial. Apenas para reforçar,
todos os casos na Justiça do Trabalho, eles demandam e depende de que seja apurada através de uma perícia se essa condição, se essa exposição ao agente, ela é realmente insalubre ou não. Obviamente que o fato da sua profissão estar ligada a essa norma regulamentadora, aos níveis de ação que lá estão previstas, facilita a identificação do adicional correspondente, mas ele não é, assim, fator determinante. O laudo pericial, ele ajuda nesse sentido. Certo, então, Amanda, eu já aproveito e diz, tem trabalhos, né, que já estão ligados à insalubridade. Então, quais são os benefícios previstos a esses trabalhadores que exercem essas profissões? Entre os benefícios tem, então, o adicional correspondente, né, como vocês também mencionaram, que vai de 10% no grau mínimo, 20% no grau médio e 40% no grau máximo. Existe também a possibilidade, quando você está exposto a agentes insalubres em grau máximo, a ter uma redução da jornada sem prejuízo da remuneração. Isso é negociado através pode ser negociado através de normas coletivas. E existe também a possibilidade da aposentadoria especial. Antes da reforma Previdência de 2019, era contabilizado apenas o período de exposição, né? Então, 15 anos para quem está exposto ao grau máximo, 20 anos para quem estava exposto ao grau médio e 25 anos para quem estava exposto ao grau mínimo. Porém, depois da reforma previdenciária de 2019, também entraram outros fatores, como o tempo de contribuição e a idade mínima. Então, isso tornou o cálculo mais complexo para que a aposentadoria especial seja, né, deferida a esses trabalhadores. Muito bem, doutora Amanda, a senhora é advogada do Calcine Advogados, né? E vocês aí recebem, com certeza, muitas pessoas procurando sobre a questão de interesse em processo. Esclareça para a gente, por favor, sobre a existência de trabalhos que vão ter insalubridade. Quais são os benefícios previstos aos trabalhadores que exercem essas profissões? Porque, por vezes, as pessoas procuram até a Calcine Advogados, né? Procura a doutora Amanda, mas só tem uma noção de que alguém, né, lá de dentro da empresa, depois que saiu, disse assim, olha, vai processar porque você trabalhava de forma insalubre aqui. Às vezes a pessoa nem tinha noção, né, e nunca ouviu falar sobre isso. Exatamente, isso acontece muito, né? Na verdade, quando a pessoa vem procurar a gente sempre pergunta para ela se a empresa ela emitia documentos técnicos, que são documentos obrigatórios para quem possui empregados, e através desses documentos a gente já pode ter uma noção se aquela pessoa estava inserida ou não em condições insalubres. São laudos técnicos elaborados ou por médicos do trabalho ou através de engenheiros. E através do histórico profissional da pessoa, da atividade que ela está inserida, a gente consegue também ter se existe aí a possibilidade de pleitear o adicional de insalubridade, como a exposição ao calor, que é um dos agentes insalubres que foi recentemente acrescido aí da nossa norma regulamentadora, que nem como eu disse, ela passa por revisões constantemente, né? A última foi em 2019 e acabou acrescentando a exposição ao calor que não havia antes. Inclusive, há expectativa para que 2026 essa norma regulamentadora tenha novas revisões, inclusive por questões ambientais, né? O aquecimento global, a gente está cada vez mais exposto ao calor excessivo e ele já esse agente, né, já é uma preocupação, considerando que existem diversos casos de mortes, inclusive, e doenças ocupacionais, lesões ocupacionais decorrentes do calor excessivo. Ou esse trabalhador está exposto a produtos químicos realmente, não produtos químicos caseiros, como é no caso de limpeza, como eu mencionei, né? Mas a confecção de produtos químicos ou exposto à radiação, a agentes biológicos, então pessoas que trabalham no hospital, em clínica de alto volume, ou mesmo auxiliar de limpeza que trabalha dentro do hospital,
Existem questões também ligadas a locais públicos, que existe grande movimentação de pessoas, o ruído, como vocês mencionaram também, trabalhadores expostos ao ruído, principalmente ruído de impacto, que é aquele que você consegue sentir no seu próprio corpo, que está muito acima dos 85 decibéis. As poeiras minerais também não deixam de ser, trabalhadores que estão nas nossas mineradoras. A poeira ela é muito prejudicial para a saúde, principalmente a longo prazo. Trabalhadores costumam ter efizema pulmonar, muitas vezes não têm de vida numa aposentadoria porque estão realmente doentes e sem um prognóstico favorável. Então, assim, existem inúmeros trabalhadores que podem sim cumprir o adicional de insalubridade. Esses trabalhadores devem procurar um advogado de sua confiança e, através dessa documentação, uma perícia judicial realizada no próprio ambiente de trabalho, é possível identificar, então, se esse trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade, nos supersídios já mencionados, e, inclusive, a aposentadoria especial futuramente, se depois que atender aos critérios também de contribuição e de idade mínima. Certo. Escutando aqui a Amanda falar, é interessante que a gente observa que o grau de salubridade está muito mais ligado a pessoas que estão realmente trabalhando com produtos químicos, né, principalmente. Eu lembrei agora de um exemplo de uma pessoa que eu conheço que há muito tempo trabalhou também com um produto químico, mas a empresa, ao completar 10 anos, praticamente demitia esses funcionários, né? E ele estava no bolo. Por quê? Porque o fato dele trabalhar com um produto químico lá estava fazendo com que esses trabalhadores estavam perdendo a visão. E antes de completar tanto tempo, eles eram demitidos. Aí a enxurrada de processos, esses trabalhadores, uma enxurrada de processos no judiciário contra a empresa. E ganhando. Quer dizer, é assim que tem que ficar? Quer dizer, aí completa um tempo, a empresa demite, aí eu digo, procure seus direitos. Aí o jeito é procurar a justiça, porque a empresa não cumpre, de repente, não só pagava a insalubridade, mas e as outras situações, né? Em relação à saúde, como fica, doutora, nessa situação? Realmente, voltando àquela questão do aumento das demandas na Justiça do Trabalho, o principal fator é o não cumprimento da norma trabalhista. Esse é o principal fator. A gente pode até mencionar que os trabalhadores voltaram pós-pandemia, a gente pode mencionar que hoje em dia a informação é muito mais difundida para esses trabalhadores, mas realmente o fator principal é o não atendimento das normas. Existem sim empresas que atuam dessa forma, principalmente atividades econômicas que estão atreladas a serviços, à indústria e a comércio, e daí porque também houve esse aumento em Manaus, né, que levou o susto aí, justamente porque existe o polo industrial de Manaus e hoje ele possui aproximadamente 600 indústrias, né, ele emprega mais de 500 mil de pessoas, além dos empregos diretos e indiretos, então é uma atividade econômica afetada, mas via de regra, hoje em dia, as empresas estão tendo mais cuidados nesse sentido, inclusive porque, posteriormente, com a ação judicial, ela é prejuízo, né, é um passivo para a empresa, porque dentro do adicional de insalubridade, muitas vezes não adimplido ao longo do contrato de trabalho, existem outros direitos que também são pleiteados, muitas horas extras, então o trabalhador ele já entra com esse pacote de direitos que foram sonegados durante a vigência do contrato de trabalho. Então, assim, oi, perdão. Então, conclua, por gentileza. Desculpa. Estão me ouvindo? E além disso tudo, que nem você mencionou que o trabalhador começou a ter problema de visão, existe a possibilidade, em razão do agente que ele estava exposto, ele pleitear também uma indenização pela doença ocupacional incapacitante. Então, esse trabalhador, futuramente, ele não vai ter qualidade de vida, ele não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho, ele tem uma diminuição da sua capacidade laboral, a empresa ela tem o dever de indenizar e muitas vezes custear até uma pensão nesse sentido. Então, aqui entra, doutora Amanda, a questão da abrangência à aposentadoria especial.
Isso, que nem eu mencionei, né? A aposentadoria especial, ela é prevista na Constituição Federal, e essas regras dela, elas foram alteradas em 2019, tornando mais difícil que esse trabalhador consiga a aposentadoria especial. Além do fator de exposição, o período de exposição, né, que vai de 15 anos para o grau máximo a 25 anos para o grau mínimo, existe também agora a questão do tempo de contribuição desse trabalhador e da idade mínima. Obviamente que é muito mais vantajoso para o trabalhador que foi exposto a essa situação, porque ele teve, sim, a sua saúde maculada, mas tornou os critérios mais dificultosos. Inclusive, o próprio cálculo para a concessão desse benefício também ficou mais complexo. Por isso, até que a gente também sugere que esse trabalhador procure um especialista na área de direito previdenciário para que ele possa auxiliá-lo na elaboração desses cálculos, na conferência dos documentos, porque pelo menos junto ao próprio INSS é preciso preencher inúmeros requisitos documentais também, o que inclui esse laudo técnico que a empresa tem que fazer, ela é obrigada a fazer. E doutora, já no finalzinho da entrevista, nós vamos agora às redes sociais, né? Pode divulgar, tá bom? Principalmente da Calcine Advogados, né? Tudo junto e Calcine com C, né? Exatamente, isso. Suas considerações finais à nossa entrevista do dia aqui no Jornal da Rios. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar da entrevista, de suma relevância para a sociedade. É importante que os trabalhadores reconheçam que existe sim a possibilidade de solicitar o adicional de insalubridade, considerando as atividades em que ele está inserida, e saber que ele tem também esse direito de poder ter futuramente a concessão da aposentadoria especial como forma de reparo pela saúde prejudicada. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, né? Olha, as redes sociais aí já da Calcine Advogados, né? Já publicado também. Isso, sigam lá a Calcine Advogados, a gente sempre tenta manter o mais atualizado possível esse mundo do direito do trabalho, então existem inúmeras informações, tanto para operadores do direito, quanto para qualquer pessoa que tem nos assuntos. Muito obrigada, doutora Amanda Paulelli, consultora trabalhista, deu entrevista aqui para a Rádio Rios, no Jornal da Rios. Até um próximo momento. Eu que agradeço. Agora